Boa noite a todos que estão me assistindo, a todos os telespectadores, né? Eu gostaria de falar hoje sobre algo assim muito que vem me deixando, como posso dizer, muito triste em relação ao Valdemiro Santiago, que eu não chamo de apóstolo, porque seria, para mim, é uma vergonha, até pecado. Para mim seria até pecado, porque um homem que se diz ser apóstolo e fazer coisas que vocês podem pesquisar aí pela internet, coisas absurdas sobre várias pessoas, né? Fica xingando, ou seja, tem vídeos que ele fala que você deve se arrepender, deve perdoar aquelas pessoas que te ofendem imediatamente. E o que ele faz? Ele simplesmente solta, popularmente falando, os cachorros em cima dessas pessoas. Vou dar exemplos aqui, eu tenho um exemplo aqui dois exemplos, só para começar. O policial militar que manda um recado para Valdomiro, né? E ele, a resposta de Valdomiro a esse policial, que deveria ser uma resposta de um homem de Deus, se torna praticamente uma resposta que infelizmente não santifica ninguém, né? Ao policial ele dá a seguinte resposta. Eu vou ler aqui para vocês. E se vocês verem na internet, vocês vão ver bem melhor, mais claramente. Mas ele diz, vejam só, ele diz, fala pro policial, você, olha só as palavras que ele usa. Em vez de abençoar as pessoas, ele só amaldiçoa. Todos ele amaldiçoa. Como amaldiçoa também nosso jornalista, né? Fazendo aquele pouco dele até, né? Corta pra mim, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando. E do policial ele dá a seguinte resposta. Ele diz, você é um verme, um condenado, aliás, um endemoniado. Ele ainda diz assim, pode ser o diabo que te carregue. E repete novamente, diz que ele é um verme endemoniado. Depois diz, você vai arder no fogo do inferno. E novamente repete, você é um endemoniado, mentiroso, desgraçado, corrupto, sem vergonha, bandido, miserável, derrotado, covarde. Isso são palavras de uma pessoa que se auto-intitula apóstolo. Vejam bem, meus queridos, auto-intitula apóstolo. Chamar todas essas palavras com aquele policial. O policial poderia dizer, como ele falou realmente várias coisas, mas ele, como se diz um homem de Deus, ele teria que perdoar, não é isso que ele ensina? Devemos perdoar. Infelizmente, só xingou e xingou, né? Popularmente falando, esculhambou o policial, né? E o floricultor, Reginaldo, ele se irrita também com ele. Ele procura o Deus de Valdomiro na Bíblia e não encontra, né? O Reginaldo diz assim, Deus caloteiro, não achei, enfim. Mas outra pessoa que ele deveria também perdoar. São várias outras pessoas também que eu tenho certeza que estão comentando. E ele só se irrita ao invés de perdoar, né? É amaldiçoa. Ao invés de perdoar, ele fica amaldiçoando essas pessoas, né? Ao Reginaldo ele disse, chamou de débil mental, ou seja, chamou de louco. Em Apocalipse, a Bíblia fala que não devemos chamar de louco, que já é réu do inferno, né? Não lembro bem onde é que está a passagem, mas está em Apocalipse. Chama também ele de endemoniado, que o mais ele gosta de chamar as pessoas é de endemoniado, de miserável, de derrotado. Quer dizer, veja só, é bandido. Novamente chamou ele aqui de bandido, ó, chamou débil mental, endemoniado, bandido. Fala que o sítio dele é um sítio derrotado, cheio de pulga, e novamente o chama de bandido. Agora, nesse momento eu gostaria que esse vídeo vocês compartilhassem para chegar até o Valdomiro Santiago. Quem sabe eu seja mais um amaldiçoado por ele, né? Não sei. Mas Deus, meu Deus, Jesus Cristo é maior
que o Deus dele, que eu tenho certeza que o Deus dele não é Jesus Cristo. Por quê? O Deus dele não é Jesus Cristo porque se fosse Jesus Cristo, ele não estaria falando tais coisas com as pessoas que ofendem a ele. Se ele se sente ofendido, então o que ele tem que fazer? É o que ele ensina. Ele diz que é para perdoarmos imediatamente. Como é que ele fala esse monte de coisas para essas pessoas? Então eu falo agora nesse momento para você, Valdemiro Santiago. Valdemiro Santiago. Se arrependa de verdade, né? Ao invés de estar amaldiçoando essas pessoas, abençoa-os. E diga para eles, se estão te ofendendo, perdoa-os e mostra o outro lado realmente que deve ser dado, né? Jesus quer que nós retribuímos o mal com o bem e não o mal com o mal, como você está fazendo. Você se sente ofendido e fica xingando as pessoas, chamando de bandido, de miserável que vai arder no fogo do inferno. Isso não é coisa que se fale com as pessoas, né? Então você tem que criar vergonha na cara, né? Eu estou pedindo a Deus que me coloque palavras boas para falar para você. Porque minha vontade como ser humano, que eu sou um pecador. Claro, sou um pecador. E a minha vontade era de falar muito mais coisas com você do que você fala com essas pessoas. Mas não vou falar. Não vou falar. Porque se eu fizer isso, eu vou me tornar pior do que você. Pior do que você. Então, eu termino esse vídeo aqui, por enquanto, dizendo: te converta primeiramente. Vá aceitar Jesus Cristo, que esse sim é o nosso Deus. Jesus Cristo, que morreu e se entregou na cruz por todos nós. Não é um Deus que vive amaldiçoando as pessoas. Para você, Valdemiro Santiago, tá? E para finalizar, gostaria de dizer que a oferta, nós temos que ofertar segundo o que propôs o nosso coração. Segundo Coríntios 9, capítulo 7. É o que propôs o nosso coração, não por necessidade ou por tristeza ou constrangimento, mas sim o que Deus propôs ao nosso coração. Então nós temos que ofertar. Dízimo era apenas para o povo de Israel, Antigo Testamento. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 a 21, esclarece melhor que sobre Jesus que morreu por nós, exatamente para cumprir a lei. Ou seja, em Gálatas, Paulo fala que se fôssemos para nós vivermos ainda debaixo da lei, Jesus teria morrido em vão. Então Jesus veio para que nós tenhamos hoje a salvação através da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. E sim, se você lê a Bíblia, infelizmente, quem cobra dízimo hoje, igrejas que cobram dízimos hoje, infelizmente não tem o Espírito Santo de Deus ainda. Porque os dízimos não existem mais. Hoje nós temos que ajudar sim a igreja, na manutenção da igreja, enfim, ajudando a pagar uma conta de luz, comprando copo descartável, comprando o que é necessário para que possamos levar a obra de Deus para as pessoas, né? O ide de Deus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas cobrar dízimos não existe. Isso só existia para o povo de Israel. Se você ler, tem até aqui uma passagem em Malaquias também 5. Aliás, em Malaquias 6, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Filhos de quem? Filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Os israelitas, né? E em Malaquias 4,4 ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés. Ó, lei de Moisés. Lei de Moisés. Vejam bem, lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são os estatutos e juízos. Ou seja, de quem? Da lei de Moisés. Então, não é para nós, né? Hoje nós temos que ajudar conforme que o que Deus propôs no nosso coração, gente.
ajudar o próximo, não é só chegar a ajudar a igreja, ajudar o próximo, que é mais necessitado ainda, né? E o dízimo não era dinheiro também, para estar cobrando hoje 10% do salário nosso. Muitas vezes pessoas deixam até de pagar um compromisso para dar o dinheiro para a igreja. Deus não se alegra disso, tá, gente? Então, vou finalizar aqui porque essa parte de dízimo é outro assunto, né, que eu gostaria de falar para vocês. Eu finalizo agora dizendo: Valdomiro Santiago, se converta. Você ainda não é convertido. Boa noite a todos vocês que estão me ouvindo. Que Jesus venha abençoá-los grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Paz, saúde e muita alegria para todos vocês que estão me ouvindo e me assistindo agora. Amém.